Agora, 3h13, e olha, a gente tem falado bastante aqui ao longo da semana sobre o preço dos alimentos, né? Que tem subido bastante aí. A gente falou da repercussão também dos possíveis aumentos aí por conta do diesel, né? Que encarece o frete e encarece também o produto na prateleira, então tem uma expectativa aí de aumento para os próximos meses, mas logo a gente tem também um outro fator que pode contribuir aí no preço dos alimentos, que é a reforma tributária. Ela pode impactar diretamente na inflação dos alimentos, não é de forma imediata, é uma transição gradual, mas a gente vai entender melhor agora esse assunto com o Ranieri Janari, ele que é advogado especialista em direito tributário e fala com a gente aqui no estúdio CBN. Oi, Ranieri, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é uma honra estar novamente junto com vocês. Bom, Ranieri, a gente tem falado muito de aumento, né, dos alimentos aí por vários fatores, como a gente comentou, mas tem uma expectativa que com a reforma tributária, pelo menos algumas categorias fiquem mais baratas, é isso mesmo? Isso, o que a gente costuma dizer é que a reforma, né, ela de fato, ela muda um pouco as bases de tributação aí, porque ela envolve todos os setores, né? Então, nós estamos falando tanto de serviços, quanto indústrias, quanto o agro, principalmente. Então, o que a gente entende, que pelo menos em relação aos alimentos, nós podemos ter alguma redução ou alguma compensação nesse custo dos alimentos. Aí, quando eu digo compensação, eu já estou falando do cashback tributário, né, que já vai existir para as famílias de baixa renda, né? Então, uma compensação por conta do imposto que vai ser colocado ali. Mas também a gente tem para o agronegócio, por exemplo, a redução dessa alíquota em 60% para os insumos que o agronegócio utiliza na sua produção agrícola. Então, isso, né, por si só, tem ali uma grande chance de baratear o custo dos alimentos, né? Não de forma imediata, né? Mas a gente tem que observar aí como que vai ser essa calibração dessa alíquota durante o período de transição até 2032, que é o que o governo vai fazer esse exercício também, para que, uma vez equalizando a alíquota, a gente não tenha um estouro dessa carga tributária que vai contribuir aí sim para uma inflação. Doutor Ranieri, é uma reação em cadeia em preços dos alimentos, né? A gente tem questão de safra, a gente tem questão de distribuição, combustível, como disse a Tayla, mesmo com imposto zerado para alguns itens, aí os mercados, né? O mercado de maneira geral começa a colocar um preço um pouco mais alto também. É difícil para o consumidor brasileiro sair desse problema de conseguir o desconto. Então, o que a gente vai observar, e como eu disse no início da minha fala, a gente tem uma reforma estruturante que ela abarca todos os setores aí da economia. Quando a gente olha na cadeia produtiva e no comércio em geral, a gente tem muita prestação de serviço entre essa cadeia, né? Não diretamente no varejo, mas o varejo é alimentado muito, ele funciona muito na base dos serviços que são tomados ali para que aquele bem seja comercializado. Então, o setor de serviços, se a gente estiver falando hoje de uma empresa que está no lucro presumido, né? Então ela paga menos tributo, e ela está ali numa alíquota, uma carga tributária de imposto sobre o consumo, falando de PIS/COFINS, ISS, ela está em torno de 9%, imediatamente, quando a reforma estiver implementada no seu todo, se a gente for pensar numa alíquota ali próximo de 28%, que é o que está sendo colocado para a gente no texto da reforma que foi aprovado, nós estamos falando de um aumento aí de mais de 18% de carga tributária para esse setor de serviços. Então, de que forma, economicamente, esse setor, principalmente o setor mercadista e varejista, vai absorver esse custo do aumento da prestação de serviço e isso vai ser repassado ao consumidor, é a forma como a gente vai ver se, de fato, tudo isso chegará lá na ponta mais caro, se o cashback vai ter, por si só, condições de diminuir esse impacto, ou se a gente vai precisar de uma certa equalização, porque agora, com a reforma, o que precisa ficar claro, né, é que nós não tomaremos mais decisões mercadológicas baseado em imposto. De fato, é a economia que vai ter que ditar como serão as regras do comércio, vamos dizer assim. Agora, em relação às carnes, né, doutor, já foi sancionada a lei regulamentando a reforma prevendo uma alíquota zero para as carnes, né? Isso pode, de fato, deixar a proteína mais barata ou depende desses outros fatores também que o senhor citou agora? Das carnes é uma situação importante, né? A gente
pode ser que a gente tenha, de novo, por conta de ser um setor que depende muito do transporte, né, depende de outros serviços, para que ele seja colocado à disposição do consumidor ali na prateleira, vamos dizer assim, ele pode sofrer esses impactos. Porque o imposto, né, que vai ser reduzido, vamos dizer assim, vai ser só colocado ali no final para o consumidor. Então, todo aquele resíduo tributário, que a gente costuma dizer, que ele incide nas cadeias anteriores, a gente precisa, hoje nós temos muito isso, por isso que o sistema tributário brasileiro ele colapsou e foi necessária essa reforma, porque a gente carrega muito resíduo tributário de operações anteriores, não só aquela que a gente está percebendo na prateleira, por isso que é difícil uma acomodação de preços conseguir dar conta de tudo aquilo que ficou para trás de imposto na cadeia produtiva. Então, pode ser que a gente experimente sim, mas principalmente após a implementação total da reforma, isso nós estamos falando lá em 2033, então nós estamos olhando a longo prazo. No curto prazo, o que a gente espera talvez, e aí sim algo que, na minha opinião, o governo precisa estar atento, é que durante a fase de implementação da reforma, que vai até 2032, nós teremos 2 sistemas tributários funcionando em paralelo. Isso vai gerar, com certeza, um custo maior de conformidade das empresas, porque ao mesmo tempo que elas terão que estar se adaptando ao novo sistema, elas ainda continuarão tendo que entregar o sistema antigo. Então, para pequenos produtores, principalmente, para empresas que não têm uma assessoria tributária e jurídica muito completa, isso pode significar um aumento de custo, e aí ela vai ter que entender se ela consegue repassar partes, se ela consegue assimilar isso, porque a ideia lá na frente, quando a gente estiver falando depois de 2033, é que isso já esteja dentro do sistema, funcionando corretamente, para que aí sim o fator decisor ele passe a ser econômico e não mais tributário. Mas falando em tributos, né? Hoje está essa troca aí de ameaças entre os BRICS, incluindo o Brasil e os Estados Unidos, né? Que já estão taxando até os vizinhos, depois voltou atrás no México. E aí, além de falar da taxa, já que o que vai ditar é o mercado, como o senhor acabou de dizer, doutor Ranieri, a gente sabe também que pelo valor do dólar, do euro, a exportação ela compensa muito mais para o produtor, né? E teria algum mecanismo também para evitar que isso acontecesse, porque com menos demanda no país, mesmo que não tenha imposto, o preço acaba subindo. Isso, exato. O que a gente precisa também colocar, é claro que primeiro, né, a forma como a gente sempre utilizou o tributo no país, né, isso não é característica de governo, é uma característica que se perpetua há muito tempo, é como tributo para regular mercado e para regular atividade econômica. Isso, do ponto de vista econômico como um todo, é equivocado, né? Porque o mercado em si que deve controlar a economia. Não se há mais tributo ou menos tributo que vai ser o fator decisor da minha compra ou da minha operação pensando na empresa. E o que a gente tem que olhar é que, assim, novamente, as exportações, elas foram privilegiadas na reforma, como deveriam ser de fato também, porque a gente sempre tem que pensar no consumo interno, mas a gente precisa fazer caixa em dólar para controlar a balança comercial, então isso nem sempre é muito claro para todos, né, principalmente as famílias de baixa renda, né, que não entendem a questão do dólar e tudo, mas o governo ele precisa, ao mesmo tempo que está controlando a inflação, ele precisa fazer caixa em dólar para que ele não seja tão sujeito às volatilidades de câmbio e às demais situações, para que ele possa vender câmbio quando necessário. Então, isso também é importante. Então, ele tem que incentivar a balança comercial para que ele esteja economicamente viável. Ao mesmo tempo, as exportações são privilegiadas no sentido de que há imunidade tributária. Então, quando eu vendo para o exterior, quando eu exporto para o exterior, eu não pago, né, são inclusive os impostos da reforma agora, mas eu mantenho os créditos anteriores. Então, de alguma forma, eu ainda continuo privilegiando as exportações. Então, aqui no país, nós vamos ter que novamente olhar para reformas estruturantes, e aí nós estamos falando de obras, né, em questão de rodovias, melhoria aí de modais, né, que a gente explora muito o modal rodoviário, a gente tem outros modais para serem explorados, melhoria em relação ao mercado de energia, né, energias renováveis principalmente, para que a gente olhe para a infra e barateie esse custo produtivo local, para que aí sim seja viável a venda aqui, porque hoje, principalmente quando a gente fala de agro, né, que é o nosso tema aqui de alimentos, os insumos, em sua maioria, eles são importados, né? Nós não somos autossuficientes na produção
de agrotóxicos, vamos dizer assim, como é comumente chamado, né? A gente sabe que são herbicidas, pesticidas. Então, se a gente impedir que o produtor ele faça essa exportação, ele sofre muito com o custo dessa atividade, porque ele consome muito em dólar, todos os insumos dele são em dólar. Então, a gente precisa equalizar, de novo, economicamente falando, né? E se a gente for olhar para os serviços que são prestados no agro, de novo, novamente, a gente pode ter um impacto quando a gente fala em relação à colheita, plantio mecanizado. Isso, com certeza, a gente vai precisar ver como que vai se comportar. Com certeza. Bom, tem muita água para rolar ainda, né, doutor, em relação a isso, tanto a questão do comportamento do mercado que a gente vai ter que observar, quanto também essa transição aí da reforma tributária. Mas agradeço muito a sua participação, doutor Ranieri Genari, com a gente, advogado especialista em direito tributário, falando dos impactos aí da reforma no preço também dos alimentos. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações. Boa tarde para você. Imagina, sempre uma honra estar junto com vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Tayla, você gosta de um cafezinho, né? Ah, vários cafezinhos ao longo do dia, viu, Guarizo? Coisas de jornalista, né?